A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, sejam bem-vindos à edição 442 do Café com Velocidade, uma edição um pouco diferente, uma edição extra. Nós transferimos a corrida histórica que falaríamos nos programas de segunda-feira, que normalmente são feitos ao vivo no mixler.com/Café com Velocidade, que fica disponível para vocês fazerem o download. Mas como tínhamos muito assunto essa semana, a corrida da Áustria da Fórmula 1, o acidente entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton e a decisão da Fórmula E, em que tivemos aí aquela batida entre Lucas de Grassi e Sebastian Buemi, nós resolvemos tirar a corrida histórica de lá para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo para a gente poder discutir sobre os assuntos polêmicos, e trouxemos aqui para o programa extra da semana que sai aí na quinta-feira para download. Obviamente você vai ouvir no seu melhor horário, mas na quinta-feira já estará disponível, mais próximo do final de semana, até para ficar um pouquinho mais legal, né? Vocês já assistem já no clima, né? Na sexta-feira já começa os treinos livres em Silverstone, no sábado a qualificação e no domingo a corrida. Então vamos lá relembrar o Grande Prêmio de Silverstone de 1987, que foi escolhido, né, com a ajuda de você, ouvinte, lá no nosso grupo no Facebook, facebook.com/grupos/Café com Velocidade. Se você ainda não está lá, procure e venha se juntar a nós para ajudar a escolher os próximos GPs históricos que vem por aí. Não é isso, Bárbara Franzin? É isso mesmo, Thiago Raposo, né? Nosso compromisso aqui com esse quadro tão legal que é o das corridas históricas. Alguns chamam de corridas clássicas, mas de qualquer maneira eu gosto muito dele porque eu tenho a oportunidade de assistir outras corridas de Fórmula 1, algumas que eu lembrava parte dos fatos, algumas que eu não lembrava nada, outras que eu ainda não tinha assistido porque na época não acompanhava a Fórmula 1 ainda. Então é bem interessante sempre reviver. Eu gosto muito de acompanhar como era a transmissão, quais são as diferenças, né, de hoje para uma época um pouquinho mais antiga. Então é sempre bem divertido assistir a corrida histórica. Então a gente vai ter um programa extra aqui, né, com um quadro muito legal. Só pra gente ambientar, né, Thiago Santa Rosa, a situação de 1987 era mais ou menos o seguinte: era uma Williams Honda um pouquinho na frente de McLaren, Porsche e Lotus Honda. Estavam as três ali brigando muito de igual, os pilotos dessas equipes vencendo corrida, uma igualdade no campeonato até assustadora nessa altura do campeonato. E a gente tinha uma Ferrari fraca, né? A gente talvez vai até destacar isso aqui na corrida histórica, que foi citada pelos narradores durante a transmissão, e eram as forças daquela época, né? Na verdade eu diria que a Williams era a grande equipe, né, do momento, e não era uma vantagem tão pequena não. Dá para comparar com os dias de hoje com que o domínio que a Mercedes tem no campeonato de Fórmula 1. Era um time que tinha um carro extremamente forte, com os não os melhores pilotos, mas bons pilotos no período, ótimos em alguns casos. A gente pode discutir isso mais pra frente, e a diferença era grande sim, tanto é que dentro desse cenário da prova de Silverstone isso ficou bem claro. E Fábio Campos, eles chegaram em Silverstone, né, aquela que foi a 7ª etapa da temporada de 1987, com a Ayrton Senna na liderança do campeonato com 27 pontos, mas apenas um ponto à frente do Alan Prost, que tinha 26, o Nelson Piquet tinha 24 e o Mansell 21, apenas aí 6 pontos separando os 4 primeiros no campeonato. Mas eu não me lembro muito bem da temporada 87 de prova a prova, mas pelo que eu vi em Silverstone, obviamente eu não posso tirar a conclusão da temporada por uma corrida, mas tem cara de um campeonato bom com corridas não tão boas assim. É assim que você enxerga? Olha, Raposo, lembrar como a gente consegue com os tempos mais recentes de todas as corridas, assim, de saber a sequência, até não estaria sendo justo ao responder essa pergunta.
Mas teve muita corrida boa, assim, nesse ano. Esse ano teve boa surpresa. A Ferrari que vocês estão citando aí, ela ainda apareceria com vitórias no final do campeonato. A decisão do título seria, né? Parece que vai acontecer ainda, né? Tensa entre os dois pilotos. Teve momentos marcantes, sim. Só que a grande diferença, né, e o que é muito gostoso de acompanhar essas corridas históricas, é que você tinha ali as principais equipes mais ou menos no mesmo nível. Claro, a Williams um passo à frente em 87. Na verdade, eu estou falando desse final dos anos 80, né? Em 87, a Williams foi realmente mais difícil de superar, mas em 86 havia um equilíbrio muito grande, a Lotus um pouquinho atrás. Né? Nessa corrida, aquilo que aconteceu no começo, né, com as Williams e a McLaren se coloca ali, depois fica para trás, mas o Senna também ali acompanhando. Aquilo é um retrato não de 87, mas é um retrato dos anos 80, que tinha, por mais que uma equipe tivesse um pouco à frente, né, apesar de que a McLaren no ano seguinte, né, joga isso um pouco por terra, mas de 87 para trás, né, 87, 86, 85, 84, 82, que a gente acompanhou também corridas aqui perto, de perto, né, para o café. Era uma época em que mesmo uma equipe muito pra frente, uma corrida algum conseguia brilhar, uma corrida conseguia favorecer uma equipe. Isso é uma coisa muito rara, né, nos dias de hoje, né? Hoje em dia, né, quem tem o domínio técnico da máquina passa por cima em todos os autódromos, claro, com uma variação aqui, outra ali. Mas isso na década de 80 era muito mais, acontecia muito mais, Raposo, né? A variedade de uma equipe conseguir encaixar um bom trabalho numa pista e conseguir vencer, além do fator quebra, que era enorme comparado com o de hoje, enormemente maior. Então isso fazia o campeonato ter um sal maior, Raposo, em termos de corridas, em termos de disputas também, né? Com certeza, as quebras faziam muita diferença realmente nos resultados e a gente viu, né? Nessa prova vai ser exemplo disso. Corridas clássicas. Antes da gente começar, né, só pra gente dar uma situada aí no nosso ouvinte, vou passar aqui rapidamente os 10 primeiros colocados do grid de largada para aquela corrida. A pole ficou com o brasileiro Nelson Piquet da Williams, que tinha ao lado dele Nigel Mansell, né, companheiro de equipe dele na Williams. Na segunda fila vinha Ayrton Senna da Lotus e Alain Prost da McLaren. Thierry Boutsen da Benetton, tinha o Theo Fabi também da Benetton na terceira fila, Michele Alboreto de Ferrari e Gerhard Berger também de Ferrari na quarta fila, e na quinta fila Andrea de Cesaris de Brabham e Stefano Hansson de McLaren. Esse era o top 10 aí, e a gente recebeu o e-mail. Os nossos ouvintes não nos deixam na mão até sobre a corrida histórica, eles estão aqui participando e já vou chamar, né, os e-mails aqui para a gente começar a contar a história dessa corrida, começando com o Marcelo Cesarino, que diz: boa corrida se vê, embora não seja excepcional, mostra uma Fórmula 1 mais artesanal e garagista, com muitas quebras de motor e poucos carros chegando, mais simplista, mais simplista, onde também tínhamos uma equipe que dominava, mas que briga entre os companheiros de equipe e estratégias diferentes eram coisas normais. Vamos ser sinceros, este ano as estratégias entre companheiros tá bem normal também, Fábio Campos. A gente está esquecendo de bater nessa tecla. Não, exatamente. Porque a gente bateu muito na Mercedes ano passado e a gente está esquecendo de elogiar a Mercedes esse ano. Lindo drible do Mansell no final da prova, passando o Piquet. Sensacional. Por outro lado, é triste ver a Williams de hoje perto daquela ousada e grandiosa. Faz falta, né, Rosa? Aquela Williams, acho que faz parte do ciclo também na McLaren. Se a gente olhar para a McLaren de hoje e a McLaren de 88, 89, a gente também acho que faz parte do ciclo. Daqui a pouco a gente espera, né, que essas equipes de repente voltem a beliscar vitórias. Não sei se vai voltar, mas acho que faz um pouquinho parte do ciclo da Fórmula 1. Sem sombra de dúvida. Já tivemos períodos de dominação de equipes. O Fábio Campos até mencionou que logo depois desse período que a Williams era a equipe mais forte, mas também não é a equipe que vencia sempre. Tinha um melhor carro, mas o fator quebra era um fator, até por conta do comentário do Cesarino, ele bate nessa tecla, né? Era uma produção mais caseira e até o número de informações eram reduzidos, né? Não tínhamos toda a tecnologia que tem hoje disponível, de simulação, de dados, enfim. Mas a Williams tinha esse potencial
E até eu queria chamar a atenção que naquela época, né, estávamos em plena na era turbo, com alguns carros ainda utilizando motores aspirados. E a Williams estava à frente nesse desenvolvimento. Eu acho que até por isso aconteciam muitas quebras, né? Um momento que as equipes ainda desenvolviam uma tecnologia, né? As equipes não, né? As montadoras que vendiam os motores, né? Ainda estavam desenvolvendo tecnologia em cima do turbo, que hoje já é uma constante, já é algo bem mais centralizado. O motor hoje, que é muito mais complexo, acaba tendo muito mais problemas em cima de questões relacionadas à parte elétrica do que, por exemplo, ao turbo, né? E isso é interessante também de se ver nessa comparação. Fábio Campos, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar muita coisa. Vocês já abordaram assuntos aí que enchem a pauta do programa. Na verdade, eu pedi a palavra para reforçar uma coisa muito interessante que o Marcelo Cesarino falou e que chamou a minha atenção também, da coincidência histórica do momento dessa corrida se encaixar no nosso programa, exatamente entre Áustria e Inglaterra. Né? Claro, não é coincidência que estamos falando da Inglaterra, claro que é por causa do calendário, mas os acontecimentos da Áustria em 2016 e os acontecimentos da Inglaterra em 1987, né? Que a gente viu uma situação muito parecida no sentido conceitual, né? Uma equipe dominante, dois pilotos que não se davam bem de jeito nenhum, a diferença é que eram mais autênticos nas entrevistas, mas não se davam bem de jeito nenhum dentro dos carros, e um momento de, na última volta praticamente, um partir para cima do outro. Aí o desfecho foi um pouco diferente. Mas mostra, e eu queria deixar essa grande mensagem para o ouvinte guardar dessa edição histórica. A gente está muito com essa sombra do jogo de equipe, né? Eu mesmo me incluo nesses, né? Que tem citado muito isso nos seus canais de comunicação alternativos ou pelos grupos aí afora. A Williams passou em 1986 por uma situação de perda de campeonato na última prova. E não exatamente por causa de uma batida entre os dois, mas eles brigaram e roubaram pontos uns dos outros, Mansell e Piquet, e o Prost foi campeão na última prova em 86. E vejam ouvintes, vejam com o perdão vejam a corrida, né? Ou vejam um vale nessa hora, como que em 1987 não existia esse fantasma, não existia essa nuvem negra que nasceu na Áustria em 2002. Olha a coincidência dos nossos 3 últimos programas. Né? A Williams poderia ter entrado numa crise absurda em 1986 e não, agora nunca mais vocês vão brigar. Não, perdeu o campeonato de 86 e em 87 estavam os dois brigando. E foi campeão em 87. Fica essa lição de como há como se controlar as coisas. É a mensagem pós-Áustria 2016. Há como se sentar e se aparar as arestas sem, como diz o Raposo, ser 8 ou 80. Ou libera tudo, ou proíbe tudo. Há como se brigar sem se bater. Os pilotos não estão entendendo isso em 2016, mas eles podem entender e a briga pode ficar bonita. É apenas... o Cesarino ele cravou no ponto. Né? Vejam que são uma briga entre 2 pilotos, aberta dentro da equipe, sendo que no ano anterior tinha acontecido uma coisa mais grave do que aconteceu na Mercedes, né? Que foi uma perda de um campeonato. Então fica essa mensagem para o ouvinte pensar. E eu acho uma mensagem importante. Estamos mencionando os 3 últimos programas que fizemos a respeito do pós, do antes da Áustria, pós-Áustria e agora o antes do Grande Prêmio da Inglaterra, com esse contexto histórico que você frisou. Eu também tenho que mencionar que o e-mail do Cesarino vai no ponto em algumas questões, o que dá uma base para a gente poder discutir essa prova. E ainda tem mais uma coincidência, que acaba não sendo completa, Campos, que também poderia ser que o grande prêmio seguinte ao de 87 da Inglaterra é o grande prêmio da Alemanha. No caso, esse mês de julho que a gente está vivendo, 2016, nós vamos ter também o grande prêmio da Alemanha em breve. Mas antes disso tem o da Hungria ali para mudar um pouco esse aspecto. Mas assim, algumas coisas... A Alemanha vem antes da Hungria, em 2016.
A Alemanha é antes, certeza? Sim. Ah, se tem alguém que... Sempre foi. Se tem alguém que memoriza esse calendário com antecedência, sou eu, Rosa. Pode ter certeza. Eu acho que sempre foi, né? A Hungria sempre fechou o período de... Pra começar as férias, né? Era a última corrida antes das férias. E depois só vinha Bélgica e Itália. Não, é verdade. Vocês são certos. Até por causa da questão do verão europeu. Eu vou te criticar agora, Rosa. Eu vou te criticar agora com veracidade, porque eu tô fazendo aqui uma coincidência simbólica, uma coincidência de momentos altamente reflexivos. Você tá citando uma coincidência de calendário, ora, cara pálida? E nós vamos ver o que vai acontecer nos eventos. Sim. Porque se acontece tantas coincidências históricas de eventos, por que não pode acontecer mais coincidências com esse calendário tão similar? Vamos lembrar que a Áustria não estava no calendário até 2 anos atrás, né? Voltou em 2014. Então essas sequências de coincidências só é possível por conta dessa inclusão e também por conta de tudo isso que nós estamos levantando nessa discussão. Então, daqui para frente, você ouvinte, se fosse você, não perderia os próximos programas para ver e até levantar possíveis discussões nos programas históricos referente a essas coincidências. Responde bem, Fábio Campos? Ainda não me convenceu muito. Eu quero falar sobre... Eu não vou voltar para o Raposo, mas depois eu quero voltar, Rosa, sobre as coincidências de traçados nas pistas. Essas não existem entre 1987 e 2016. Mas para não furar muito a pauta, vou deixar o Raposo tocar. Não sei se tem mais e-mails aí que ele quer trazer para a discussão. Não, eu quero que Bárbara Franzin faça um exercício aqui mental e imagina que em 2015 Hamilton e Rosberg se batem tanto que o título fica com Vettel da 16, Ferrari. você quer dizer? 2016. Não, 2015. Ah, tá, 2015 desculpa. os dois se batem ao ponto de perder o título para Sebastian Vettel. Em 2016 estaria a briga na Mercedes ainda liberada, Bárbara Franzin? Nossa, mas então vamos voltar para o mundo de hoje, né? Que eu tava lá em 87, eu dei um pequeno pulo aqui no tempo. Babi, não seja por isso. Faça esse exercício pensando no exemplo de 87. Veja o que pode acontecer, o que poderia acontecer, aproveitando os comentários do Fábio Campos também. Então, e eu ia citar o Fábio Campos, porque ele disse num site que chama Além da Velocidade, essa semana, eu estava acompanhando ali, viu, os textos e as novidades, né? Tá bem agitado, tô gostando de ver, por sinal. E lá se falava justamente sobre a dupla de pilotos da McLaren, a briga que eles tiveram e o papel do Ron Dennis, que foi uma coisa também que o Fábio Campos esbarrou no programa de segunda-feira, né? Na edição regular do Café com Velocidade, que ele fala que era uma pessoa que sabia lidar com essa situação e deixou a gente assistir uma briga bem interessante. E, sinceramente, Thiago Raposo, eu não sei se as coisas na Mercedes vão ser tão nesse sentido também. Pra gente seria maravilhoso continuar acompanhando essa discussão, esse debate, né, na verdade, esse embate dos dois pilotos na pista. Se até o final do campeonato realmente eles decidissem se batendo e acabasse o título ficando com outro piloto, eu acho que pra gente seria o ápice do esporte, é o que a gente gostaria de assistir. Eu vi muitas pessoas comentando também que, principalmente no nosso grupo de WhatsApp também, que seria legal daqui a um tempo a gente poder falar, olha que época legal, né, que o Rosberg e o Hamilton tinham aquela rixa, aquela briga. Então tá se criando uma situação pra ficar na história mesmo. E seria muito legal se fosse permitido que isso continuasse na pista, mas a Mercedes anda muito estranha, né? O Niki Lauda anda tendo que desdizer coisas que ele falou, emitindo releases totalmente sem sentidos. Então eu acho complicado. De novo, vou repetir o que eu falei no nosso programa, que eu queria ser uma mosquinha para acompanhar tudo que está acontecendo lá na Mercedes e poder contar com vocês, porque devem estar rolando umas discussões assim muito pesadas, muito tensas, um discordando do outro, um querendo botar sua opinião na mesa ou passar por cima mesmo. E vamos ver, nesse final de semana, eu acho que esse GP da Inglaterra, a gente tem uma expectativa redobrada e foi legal ter vencido, né, 87, que a gente pôde acompanhar um pouquinho disso, reviver uma época em que acontecia uma rivalidade parecida. Ô, Raposo, antes de você passar, eu
pego no ar esse comentário da Babi sobre essa reunião e fico pensando como que eram as reuniões da Williams em 87. Eu queria ver, a gente tá falando do peso assim das discussões, queria ver as discussões sobre do Rosberg com Hamilton. Eu queria ver as discussões de se existiam discussões naquela época entre Mansell e Piquet. Isso eu queria ser a mosquinha e ver o que estaria acontecendo nos boxes. Tinha um problema, Rosa, que afetou isso, né? Que foi o acidente do Frank Williams, né? Que justamente no estouro da briga em 86, em 87 ele ainda se recuperava, que foi o que o colocou na cadeira de rodas, né? Então isso mexeu com a equipe, porque isso foi na explosão da rivalidade, né? Então a briga talvez não fosse tão forte quanto poderia ter sido, porque no meio de 86 capotou o carro na França, né, o Frank Williams, e foi para a cadeira de rodas onde ele está até hoje. Então aquilo influenciou um pouco, mas eles iam para a imprensa. É a diferença do mundo de hoje, né, em que os assessores os proíbem de fazer isso. Eles são proibidos de falar, e eu não me conformo com isso, eu não vou me conformar com isso nunca. Mas em 87 o Mansell o Piquet e o Mansell batiam boca de ridicularizar quase o outro em termos de guerra, de disputa, enfim. Eu só respondi, eu gostei muito da colocação do Raposo, assim, do tema que ele colocou, né, do que aconteceria, né, se isso acontecesse hoje. Eu acho que se tivesse acontecido em 2015 o que o Raposo citou, teria, né, tinha gente atrás das grades, tinha pista que não voltava mais, tinha equipe que saía, ia acontecer tudo, narrador que não ia narrar mais, porque o mundo ia cair, porque hoje em dia isso é uma coisa muito maior. Agora eu vou fazer um teaser, só para encerrar eu vou fazer um teaser aqui. Eu que não sou disso. No Café com Velocidade, edição 440, esse aqui conta como 442, Raposo? Sim, ou ele é 442. Ele é o 442. No 443, portanto, eu vou citar, para mim, um exemplo de gestão que a Mercedes poderia fazer nesse momento. Só que como é muito de 2016, e a gente está aqui falando da corrida histórica, eu vou deixar como teaser, mas no próximo café, gravado na segunda-feira seguinte a esse programa, eu tenho não é uma sugestão, porque quem sou eu para sugerir, mas eu tenho uma ideia de que eu acho que seria, e não estou brincando não, é sério mesmo, de que seria um modelo de gestão para a Mercedes fazer nesse momento em 2016. Mas só para fechar com 2016, eu também queria opinar, eu não tenho motivos para duvidar da Mercedes, porque esses pilotos estão batendo desde 2014 e as coisas continuam abertas lá desde 2014. A gente sempre achando que em algum momento eles vão interferir, agora a briga vai acabar, já são quase 2 anos, a gente está se aproximando da Bélgica e as coisas continuam liberadas. Então eu não tenho motivos neste momento para duvidar da Mercedes. Pode ser que eu queime a língua, pode ser que eles mudem o conceito, mas até então eu confio neles. Fabrício Dutra mandou pra gente. Será que na época os comentários foram de que Frank Williams favoreceu Mansell fazendo a troca dos pneus apenas em seu carro? Ou foi Nelson Piquet que optou por não fazer a troca? Olha, deu saudade desse tempo. Nessa época eu estava começando a assistir partes de corrida. Eu tinha 7 anos. Lembro que foi bem festejável ver Piquet e Senna no pódio. E após essa corrida, o campeonato estava disputadíssimo. Ele manda aqui os números do campeonato que a gente já passou no início. Mas eu fico realmente pensando, né? Hoje, esse mimimi que sempre que está acontecendo as corridas e sempre que termina as corridas, as pessoas ditando regras. Eu ia falar outra coisa no lugar do ditando, mas eu pensei bem e falei ditando regras no Twitter e expressando de que é impossível a gente não trazer para 2016, mas vamos aproveitar que hoje é só quadro histórico, a gente tem essa licença do tempo aqui para fazer isso. Porque há pouco tempo atrás já tinha essa história, né? Porque a Mercedes está boicotando o Hamilton, a equipe alemã favorecendo o piloto alemão, e aqui já está o Dutra perguntando, né? Será que na época, se tivesse uma rede social, né? Eu estou meio que interpretando o e-mail do Fabrício Dutra, será que a gente estaria vendo as pessoas no Twitter? Nossa, o Frank Williams e a equipe Williams está favorecendo o Nigel Mansell, só porque ele é inglês, trocaram o pneu dele. É legal ver esse conceito, né? Isso é bom que tá aí desde os primórdios da Fórmula 1, Bárbara Franzin. Imagina as redes sociais, Bárbara Franzin, naquela época. Nossa, eu tenho certeza que muitas amizades nem existiriam e muitas brigas já teriam acontecido
se tivessem redes sociais naquela época e as pessoas usassem como elas usam hoje. Mas eu acredito na evolução, eu tenho fé nisso e as pessoas um dia vão parar de fazer esses comentários na internet. Mas nessa corrida, Raposo, falando sobre essa troca, né, os dois carros da Williams, eles estavam programados para fazer a corrida só sem trocar os pneus. E aí o Mansell e a equipe tentaram aí fazer essa parada e foi o que deu certo, mas é muito engraçado, né, a gente pensar por esse lado de o que as redes sociais estariam conversando nesse momento e, nossa, imagina, ia estar completamente cheio de comentários. Será que o Piquet ia ser relegado ao segundão, sabe, como as pessoas começaram a fazer com o Barrichello? Será que teriam memes tirando sarro do Piquet? É uma coisa que eu fico pensando. Do Mansell eu tenho certeza que as pessoas fariam, mas eu não sei se nessa situação iam falar que ele sempre chegava em segundo, olha lá, o companheiro passou, iam fazer alguma montagem com pneu brincando, então sempre fica a dúvida, mas a internet ela tem um lado da zoeira, né, principalmente no Brasil, tão grande que eu não duvido que essas coisas iam acontecer. Fábio Campos, você gostaria de falar desse assunto, é isso? Eu gostaria muito, porque meu Deus, como eu fico satisfeito com os e-mails dos ouvintes, ainda mais quando eles vêm assim na precisão e levantando, né, como fez o Cesarino, agora o Fabrício, eu fico muito feliz, não só do número de ouvintes, mas de como eles têm o conteúdo está sendo muito legal dos e-mails, né? É pertinente demais isso que o Dutra falou, porque a gente vive hoje, eu nem vou colocar muito a culpa nas redes sociais, porque a rede social acaba sendo apenas um canal para demonstrar o que a sociedade é hoje. E essa, para mim, é a grande mudança. Hoje em dia existe uma mania de perseguição, alguém tem que estar sabotando alguém, não se aceita uma derrota, né? A derrota é sempre culpa do outro, a derrota é sempre alguém que interferiu, seja um juiz, seja um vizinho, seja quem for, qualquer problema que a gente tem na vida, a gente já olha para outro ao invés de falar de nós, né? Então acaba que isso aí é reflexo dessas coisas, né? Não, o piloto quebra o carro, tem uma coisa que está acontecendo, as pessoas, primeiro elas simplificam muito a Fórmula 1, né? Isso é uma coisa que eu sempre pensei, as pessoas acham que a Fórmula 1 é uma brincadeira de esquina, e apesar de às vezes ela se rebaixar ao nível de uma brincadeira de esquina, ela não é, tem muitas coisas que não, que eu sou muito chato, né? Eu fico pondo a mão na cabeça pensando, será que as pessoas pensam isso mesmo? Será que elas estão falando isso só para aparecer, né? E aí sim, na rede social, uma ou outra? Então é pertinente isso, porque não existia essa briga a imprensa até comprou um pouco, que eu me lembro, defendeu o Piquet, a imprensa nacional, a imprensa inglesa defendia o Mansell, existia, né, a imprensa inglesa não tem pelo Piquet 1/10 da adoração que tem pelo Senna. Então é porque houve vestiram essa camisa, como aconteceu um pouco Alonso, Hamilton, enfim, mas não era esse negócio de nós contra eles, esse mundo do prejudicial. O que aconteceu nessa corrida, Fabrício, foi uma pilotagem magnífica do Mansell, né? E é isso que as pessoas deixam de enxergar hoje em dia. As pessoas deixam de enxergar os momentos magníficos, né? O que eu estou vendo de gente destilar raiva, vou voltar para 2016, mas destilar raiva contra o Rosberg, destilar raiva contra o Hamilton, as pessoas, elas têm raiva. Elas não aproveitam, por isso eu gostei dos e-mails no Café 441, que muita gente falou, olha, isso aí tá bom demais, tô acompanhando, tô gostando de ver, né, que não é, eu sempre digo, não quer dizer torcer pela batida, mas é o momento, o geral do que tá acontecendo. Então, nessa época de 87 não tinha esse negócio de, nossa, tá vendo, perdemos porque alguém nos foi contra nós. Quem foi contra o Piquet nessa corrida foi a pilotagem do Mansell. Alguém aqui discorda disso, algum de vocês três? Né? O Mansell fez uma estratégia funcionar impecavelmente, guiou barbaramente e mostrou o piloto que é para aqueles que insistem em diminuí-lo. E o senhor Santa Rosa, quer falar alguma coisa sobre essa imaginação, esse exercício imaginário das redes sociais naquela época? Primeiro que eu sou um pouco mais cético, eu acho que o ser humano em algumas épocas ele seria exatamente igual ao ser humano de hoje. Talvez ele mudaria algumas coisas, questão de escrita, mas os pormenores, as lamúrias, os problemas iam ser e são basicamente os mesmos. Quando o Campos fala a questão da imprensa inglesa com a imprensa brasileira, eu sempre lembro que a imprensa inglesa ela é protetora da relação que ela tem com os times nacionais, independente de esporte.
E isso é histórico. Eu já vi em alguns canais falando a respeito, por exemplo, de tênis, futebol, enfim, outros esportes, que ela sempre teve uma tendência a mostrar ou colocar um ponto quando representando a nação, no caso, ou a bandeira da Inglaterra, ou a bandeira do Reino Unido, ela pontua mais a ação com foco no personagem que representa essa nação. E aí, claro, essa comunicação espalhada através de redes sociais como é hoje, ela reflete um pouco o que esses veículos de comunicação falam. Então, assim, teria no meio dos ingleses essa mesma lamúria a respeito de um Mansell, de um Piquet em determinadas corridas. Nesse caso, eu tenho certeza que ia ser um festival de exaltação, como foi e seria reproduzido em rede social. No caso do Brasil, eu lembro da minha mãe contando a respeito de 1982, Copa do Mundo. Eu não tinha nascido. Ela viveu esse período. Todas as TVs falavam daquele time como sendo o campeão do mundo já, que representava o Brasil, pra frente Brasil, né? Esse já nem é a época do pra frente Brasil, na verdade é do Canarinho, né? Voa, Canarinho, voa. E todos cantando a música alegremente. De repente o Brasil perde. De repente todos se veem como um cachorro largado na rua. E a minha mãe fala que ela representava isso no dia a dia. Eu imagino que se ela tivesse a condição de colocar isso numa rede social, ela colocaria, porque um pouco a mídia trazendo essa sensação e reproduzindo isso. Então imaginam as pessoas reproduzindo a sensação, o Piquet não trocou pneus, era claro que o pneu ia fazer diferença. Não era claro. Não era claro, até porque no início da corrida se falavam de estratégias de 2 trocas, 1 troca, e aí vem a simplificação, que é um outro ponto que o Campos menciona. Eu acabo sendo um pouco mais cético. Eu acho que isso ia existir em qualquer tempo por conta de contextos sociais que nós vivemos. Talvez hoje não teríamos o ódio que existe tanto em relações um com o outro. Talvez em algum momento o público brasileiro, como eu percebia isso no início, quando eu comecei a assistir Fórmula 1, quando eu conversava com os meus pais, eles falavam, quem que é o Mansell? O Mansell é um piloto inglês, ele é bom, ele é rápido, ele comete erros, mas ele é rápido. É o elogio antes da crítica. A crítica vem depois e não tão negativo. Hoje já vem a crítica. Lembramos, por exemplo, de um Pastor Maldonado. Todo mundo lembra que ele bate, mas ele é um piloto rápido. Por mais que ele bate bastante, ele é um piloto rápido. Então tem isso, tem essa questão que para hoje muda um pouco. E o nosso último e-mail sobre o assunto, Josué também nos escreveu falando, se comparar com o atual circuito de Silverstone, Fábio Campos, você queria falar de traçados? Exato. O antigo era realmente rápido e bastante melhor. E se comparar com o GP da Áustria de 2016, veremos ainda mais coincidência. Numa época em que as Williams dominavam a Fórmula 1, Mansell e Piquet faziam o que Hamilton e Rosberg fazem hoje. Piquet dominava a corrida assim como Rosberg. Porém, com uma estratégia totalmente falha, perdeu para Mansell. Em pista, a tentativa de tirar a diferença entre um e outro esquentava a corrida. Tão literalmente que muitos abandonaram a corrida por eventual problemas com o calor de 27 graus. Só que as coincidências param quando Piquet, mesmo perdendo a corrida, ainda assim chegou ao pódio junto com Senna. Caro Fábio Campos. Esse e-mail, só desculpa, Raposo, esse e-mail é de quem? Do Josué? Exatamente. Não, porque nós estamos gravando aqui no dia de semana à noite, o pessoal do grupo de WhatsApp sabe que nós estamos gravando nesse momento e estão aqui me importunando. Mas vou parar de dar atenção para eles. Ô Campos, antes de você responder, é até bom mencionar que esse traçado já não é exatamente o original de Silverstone, né? Exatamente, justamente o que eu ia dizer. Esse traçado ele já é cortado. Ele já há um corte já há uma chicane, digamos assim, implementada. Né? E que não. O Silverstone era praticamente ele tinha um formato meio quadrado mesmo, parecia mal comparando, né? Como se fosse um oval, como Indianápolis, assim. Ele tinha as 4 pontas, eu quero dizer. Claro que não era exatamente isso.
Mas a diferença do traçado, é por isso que eu queria trazer também isso aqui nesse programa. Aliás, há tempos eu não gravava um Café com Velocidade com e-mails tão pertinentes, com observações tão interessantes. É impressionante, é impressionante. E olha a diferença que faz para o programa. Né? O ouvinte está percebendo. Né? Como além de mandar e-mail, estão mandando e-mails perfeitos. A diferença do Silverstone para hoje é uma coisa tão enorme, né? É uma coisa tão impressionante. E não dá para a gente não refletir. Né? Por que essa pista não existe mais? Né? Qual é o grande perigo de uma pista como essa? Porque tudo bem, você cortar o Nürburgring, né, antigo, eu não concordo, mas posso até entender os argumentos, embora não concorde. Eu acho que tudo dava para se adaptar para os dias de hoje. Agora, essa pista de Silverstone, eu assisti essa corrida pensando, meu Deus, qual é o problema da gente ter uma corrida como essa nos dias de hoje? É mais uma vez, aliás, fiquei com vontade, já vou abrir campanha aqui, né? Hockenheim, para o Grande Prêmio da Alemanha. Hockenheim antigo, seja qual for, enfim, seja qual o ano a gente vai escolher. Mas um Grande Prêmio de Hockenheim no traçado antigo, ou seja, de 2002 para baixo. Eu fiquei com vontade de assistir o Hockenheim antigo, que talvez fosse até pior do que esse Silverstone, porque esse Silverstone era demais. Né? Era a Copse, né? Até aquele próprio conjunto de Maggots, Beckett e Chappell era muito mais, né? Eram muito mais distanciadas essas sequências. Hoje né? Nem hoje eles existia. fazem 1, 2, 3, né? Eles já fazem numa... Nem existia Beckett, né? O que era Beckett hoje era uma curva só à esquerda, né? Exatamente. E aí eles faziam a Stowe, né? A final da reta do Anguera. Aliás, que delícia poder um autódromo com nome de curva, né? Legal, que não precisa ficar com esse negócio de 12, 13, 19, né? Aí eles faziam a Stowe e vinham reto para Club. Né? Essa realmente eu não me lembrava. Esse trecho, quando eu vi essa corrida, eu falei, gente, peraí, eu não estou me lembrando desse trecho ser tão pé embaixo. E era, né? Depois da Club, a Abbey, que por tantos anos virou para a esquerda, depois agora vira para a direita, era uma curva que quase não era uma curva, era um leve toque para a esquerda. Então a pista era rapidíssima. E aí eles chegariam na curva final, que foi durante os anos 50 tão elogiada como um dos grandes desafios da Fórmula 1, era quase uma Eau Rouge, não fisicamente, mas em termos de desafio, a Woodcote, que foi aí já nessa corrida já não existia mais. Pelo menos já não existia mais como era originalmente, né? Que era uma curva que eles iam muito alto, de pé embaixo, e era uma curva rapidíssima. Já existia uma chicane nessa época. Então a comparação, e olha que o Silverstone hoje a gente pode até analisar como uma pista relativamente boa. Né? Olha como os nossos conceitos vão baixando. Boa, o diabo. Boa era essa Silverstone era boa. E só confirma aquilo que eu sempre digo. Segurança é sempre interessante brigar por ela, mas ela não pode tirar do automobilismo as suas coisas mais preciosas e mais valiosas. Vejam vocês, ouvintes, como Silverstone deu passos para trás, andou para trás. A pista é muito pior do que ela era antes. É triste como o automobilismo ele mantém os seus palcos originais, né? Mantém os seus, né, nos seus terrenos sagrados, mas infelizmente praticamente todos eles desconfigurados e decepados, como Hockenheim, por exemplo. Eu tenho minha dúvida, viu, sinceramente. Nossa, Não, eu gosto da parte nova que foi criada em Silverstone. Ali, o novo ponto de largada, em vez de eles virarem para a esquerda, eles viraram para a direita, e aí vem aquela reta nova que se cria e tal. Eu gostei daquela parte. Não, aquela parte é legal. Por isso que eu tô falando. Silverstone é uma pista que, se a gente for comparar, a gente não vai colocar ela como uma das piores. Mas compare, Raposo, mesmo esse trecho novo que você está citando, não sei, talvez você pode não preferir, mas eu acho que é incomparável como essa pista era pé embaixo, é a reta. Olha, a corrida foram 65 voltas, né? A corrida acaba em 1 hora e pouco. A pista era muito rápida, era veloz, lembrava mais Monza do que a Silverstone atual. Tanto é que o... É que eu não sei se... eu comparo com Silverstone de 2008, 2007, 2006. Eu não sei se de 2006 para 87 tem mudança também. Tem bastante. Tem. Porque a Abbey tem aquela parte lenta, né? Antes da entrada que o Campos até mencionou da Wood
que é a entrada da antiga reta dos boxes, ali era aquela parte que eles entravam à direita e faziam uma série de curvas lentas, né? Não, à esquerda depois. O que é atual, pro que era antes do atual, eu lembro. Agora eu não lembro se tinha coisas antigas ainda. Essa que você tá falando não era o que existia em 2006, 2007. A mudança aconteceu em que? 2009, 2010? Não lembro quando foi que aconteceu a última mudança. Acho que foi em 2013, 2010, né? 2010 se inaugura o traçado novo, ainda construindo os boxes, e os boxes vão para lá, para entre a Club e a AB em 2011. 2010 já o traçado novo. Então, eu lembro, eu tenho na minha cabeça perfeito o traçado de 2009 e o de 2010. Agora o de 87, eu não sei o quanto ele é diferente do de 2009. Isso que eu preciso pegar aqui pra dar uma olhada e tal. Ele é muito diferente, Raposo, justamente nessas Maggots, Beckett e Chapel, que aí eram retas e hoje viraram S's. Não tinha o S. E essa parte da Club e da Abbey. Foi justamente ela era para a esquerda nessa corrida que nós assistimos. Ela passa a ser para a direita justamente nessa época que você está citando, a partir dos anos 90. No ano eu não vou me lembrar exatamente, acho que 91, 92, enfim. Mas a partir daí é que há essa mudança, essa guinada da Abbey. Na verdade, primeiro ela vira uma curva fechada. Ela continua virando para a esquerda. Depois ela passa a ser para a direita. Mas, enfim, depois, no começo da década de 90, que há essa mudança pro penúltimo Silverstone. Né? O último é o atual. Pro penúltimo começou nos anos 90. Infelizmente, muito pior, na minha opinião. Eu conheço um site onde vem os desenhos das pistas. Eu vou mandar para a Bárbara Francin. Inclusive, eu estou visualizando aqui agora, para que ela coloque no post. Para quem quiser conhecer todos os traçados históricos de Silverstone, já está aqui no nosso link do nosso bate-papo para a Bárbara Francin. Lembrar de colocar no post, mas quem quiser, corre lá no nosso post, vai lá tá o traçado de todas as pistas de Silverstone para visualizar bem. E lá nesse site aí fala exatamente de tanto a tanto era desse jeito, de ano, e vai falando exatamente as mudanças. Ô Raposo, rapidinho, enquanto o Campos falava a respeito do traçado, eu lembrei que durante a transmissão eles até mencionaram a média de volta no ano de 87, as voltas eram acima de 240 quilômetros de média. Então, assim, é um circuito extremamente rápido, porque hoje qual circuito que tem essa média horária na Fórmula 1? Talvez Monza na volta toda? São pouquíssimos. Nossa, eu tô vendo aqui, é incrível a quantidade de mudança que tem em Silverstone. Porque é a pista antecipada. A gente pensa que não mudou muito, mas mudou bastante. Porque a pista teve uma configuração de 87 a 90. Aí teve uma mudança de 91 a 93. Aí teve outra mudança em 94 e 95. Teve outra mudança mas aí mudanças menores. Né? As grandes mudanças foram essas que a gente citou. Né? Depois na entrada dos anos 90 e agora depois no ano de 2010. Mas não deixa... Não, mas são mudanças. Acabam sendo mudanças, sim. De 97 a 2009 é uma pista diferente também. Tem algumas mudanças já nesse... Aí você tem que ficar olhando pro mapa e comparar. Ver o que aconteceu. Bom, eu só deixo a mensagem pro ouvinte. Eu gosto de reta. Para mim, o automobilismo é automobilismo na reta. Então, eu vou sempre defender pistas com mais retas. E eu vou deixar um contraponto. O que é melhor? Essas mudanças todas em Silverstone ou o traçado de Interlagos que mudou pouquíssimo? O traçado de Interlagos foi decepado também. É um grande exemplo. Mas teve uma grande mudança. Não, pois é, mas que matou a pista. Era uma pista do tamanho da pista de Spa, hoje é uma pistinha que, tudo bem, ela é boa para os padrões atuais, mas se comparar o Interlagos antigos com o Interlagos atual, é um crime também, claro que é um crime. Mas nós estamos falando de 87. 87 foi exatamente, se não me engano, a obra de Interlagos foi de 88 para 89. Que outras mudanças tiveram? E quantas mudanças teve em Silverstone? Então, assim, o que é melhor? Qual que é o modelo melhor nesse caso? De tantas mudanças lá ou manter um traçado mais fidedigno ao longo dos anos? As duas estão iguais, estão no mesmo barco. As duas tinham traçados lindos e belíssimos e o automobilismo dos dias de hoje não gosta dessas pistas mais. Prefere pistas curtas, prefere pistas com curvas de baixa, prefere essas coisas todas. Mas o que aconteceu com o Interlagos é igual ao que aconteceu com o Silverstone. O Interlagos era melhor do que Silverstone. Jamais foi. Apesar de Silverstone talvez ser mais reta pura, mas Interlagos tinha os desafios, né? Tinha a curva do Sargento, tinha o Laranjinha que era invertido, enfim, tinha tudo. Interlagos era uma pista que participava da formação dos pilotos brasileiros. Eu não me esqueço nunca do Bir de Clemente contar
uma das lendas vivas do automobilismo, ele contava que os pilotos iam lá para fora, quando voltavam falavam, ó, a pista de Outron Park tem uma curva parecida com a nossa curva 2 aqui, a curva lá, o circuito lá de Rockingham parece uma dos... Então, eles vinham pelo mundo afora curvas parecidas com as curvas que Interlagos tinha. Só que, infelizmente, tanto Interlagos como Silverstone viraram história. É uma pena mesmo. Questão de circuito realmente... muitos foram decepados, mas esse de Silverstone é aquele que não me dói tanto. Eu gosto dessa nova parte, mas eu tava comparando aqui, o de 87 realmente era interessante, que passava reto ali, não tinha uma curva, nada de curva, era realmente bem rápido. Bárbara Franzin, chegou a hora de você falar o que é que só você notou da transmissão nacional de 1987 com Galvão Bueno e Reginaldo Leme. E Maurício Gugelmin, que era o comentarista convidado nessa corrida. Foi bem interessante de escutar os comentários, né, a visão do piloto que já tinha passado pela categoria. Então é sempre interessante a gente fazer esse túnel do tempo também. Mas eu vou contar para vocês que eu vou decepcionar um pouco com as minhas anotações, porque era uma época que o Galvão e o Reginaldo funcionavam muito bem. Fizeram comentários super pertinentes. Quer dizer que as suas anotações são para pegar só os erros, né? Não, eu falei e já pensei na minha justificativa. Mas eu não pego no pé de reclamações. Mas não teve, assim, muitos comentários que destacaram alguma coisa bem diferente ou falaram alguma parte de estratégia de corrida, né? O meu recorde de anotações foi o GP da Áustria de 2002, que nem era o Galvão narrando, né? Tem que fazer esse adendo aqui também. Mas eles fizeram o trabalho deles, não tem nada tanto a acrescentar como falar de lado negativo. Então, o que eu trouxe é que realmente esses comentários aí do Maurício Gugelmin foram interessantes, né? Essa equipe de transmissão. E só uma frase que eu pesquei que foi curiosa, que eu também não entendi muito bem, e aí eu vou trazer para vocês, que foi: o Mansell lida com as curvas melhor que o Maradona. Que estava se falando muito, né, de Copa do Mundo, isso e aquilo. Então, às vezes, eles trazem umas frases que eu fico meio... Até coloquei uma interrogação do meu lado aqui nas minhas anotações, porque eu não entendi essa frase. Não sei se foi sem contexto, não sei se tinha contexto, não sei se vocês conseguem explicar, mas a transmissão em si dessa vez, também não sei se fui eu que fiquei devendo nessa corrida ou se nada realmente chamou a atenção, porque sempre escuto ligadinha no que eles estão falando, mas essa corrida foi bem tranquila. Eu peguei pouca parte também, teve uma parte que eles falaram bastante da Ferrari, né, da situação da Ferrari, 1987, que a equipe estava meio se dividindo em uma parte inglesa, uma parte italiana, essas duas partes não estavam se conversando, e era, assim, eu tenho a impressão que existe uma geração que não imagina, né, o que a Ferrari passou. Eu acho que tem uma geração que imagina que a Ferrari sempre foi topo, verdade, que sempre foi Schumacher, que foi sempre... 5 títulos seguidos e com muita facilidade. E o que a Ferrari penou nessa época aí... Nós vivíamos isso, né, Raposo? A gente acompanhava esse drama, né, Raposo? Isso, a Ferrari não era quase nada, assim, não tinha quase... Não se esperava nada da Ferrari, não existia nenhum... Nossa, e a Ferrari e tal? E o que a Ferrari sofreu por um longo período de tempo, principalmente no final dos anos 80 e o começo da década de 90 ali... E eu creio que muita gente, assim, hoje vê a Ferrari por alguns desafios, assim, nossa, a Ferrari nunca... Já vi pessoas falando assim, nossa, eu nunca vi a Ferrari tão ruim como está esse ano. Na época do Alonso, eu escutei alguns comentários assim e tal. Uma vergonha ver a Ferrari desse jeito. Eu sempre... Minha memória você tá sempre ficando velho, Raposo, você tá ficando velho. A minha memória sempre me joga pra esses anos aí, quando a Ferrari realmente sofria. Os dois pilotos, né, abandonaram essa corrida com problemas. Tanto o Michele Aboreto quanto o Gerhard Berger. As McLaren também abandonaram, né? O Prost e o Johansson, os dois com problemas no carro também. Era uma época de muitas quebras e a Ferrari muito ruim. E aí eu me lembro bastante, né, do Galvão e do Reginaldo principalmente, né, dando detalhes desse problema aí. Citaram até a sapatilha, né, eu acho, do Alboreto, que uma parte lá meio da transmissão, que o Reginaldo Leme fala de uma piada. Então foi bem interessante essa parte. Fora isso, né, o resultado final da corrida, nós tivemos a vitória do Mansell, como nós falamos, a ultrapassagem
no finalzinho da corrida, né, na última volta. Já era a última volta ou era final? Era o fechamento da penúltima volta? Não, foi faltando 2, 3 voltas pro final. Isso. O Mansell vence com Piquet na segunda posição. Ayrton Senna uma volta atrás dos dois. Imagina isso nos tempos de hoje. Só os dois primeiros na mesma volta. O segundo colocado, o que não estariam falando? Nossa. Ô Raposo, sim? O pior é o próximo resultado que você vai passar, o do quarto colocado. O quarto colocado está 2 voltas atrás dos vencedores, 1 volta atrás do Piquet, né? O Satoru Nakajima, companheiro do Senna. Imagina hoje, né? Hoje eu escutaria mais ou menos assim, ó. Meu Deus, que corrida sem graça. Só existe uma equipe. Que saudade que eu tenho de 87, 88, aquela época onde a gente tinha automobilismo de verdade. Aí vão lembrar que não era automobilismo de verdade. Então, você está querendo dizer que no final dos anos 80 não era automobilismo de verdade? Não estou falando isso, eu estou falando que as pessoas hoje criticam uma coisa... Né? Hoje as pessoas criticam alguma coisa e ela pode criticar outra coisa, mas criticar uma corrida porque uma equipe domina as outras, igual hoje é a Fórmula Mercedes, só existe a Mercedes, ninguém pode com a Mercedes, e a Williams coloca uma volta em cima do segundo ou terceiro colocado aqui, ou do primeiro carro não Williams. E aí vale ressaltar que não importa o tamanho da volta, porque hoje a gente tem, por exemplo, circuitos como a Áustria também, que tem uma volta rápida, né? Nessa época a Silverstone dava 1 minuto e 10, 1 minuto e 9. A Áustria também tivemos voltas rapidíssimas, mas nem por isso tivemos esse número tão reduzido. Foi até reduzido, né? Se não me engano, só 9 carros terminaram na mesma volta esse ano. Tivemos um safety car, né? A gente não pode esquecer isso. Sim, mas 2 voltas atrás, o quarto colocado, imagina, 2 minutos, no mínimo, 2 minutos e 20, o quarto colocado atrás da primeira posição, né? Isso o Fábio Campos não pode negar, que hoje existem pessoas que criticam, que estamos vendo a Fórmula Mercedes. Eu critico, eu digo isso, e mantenho, estamos vendo a Fórmula Mercedes, o que é errado, o que é um problema. Sim, mas aí... Eu acho que vocês estão sendo 8 ou 80. O fato de as equipes nanicas da Fórmula 1 daquele tempo serem mais nanicas do que as equipes de hoje, né? Existiam equipes amadoras quase na Fórmula 1. Não estou comparando as nanicas, estou comparando com a segunda força. Não, sim, com a terceira força. Isso não acontecia todas as corridas, não era todas as corridas que colocavam voltas, e aquilo que eu falei no começo do programa, o equilíbrio entre as grandes era maior do que hoje. Hoje só a Mercedes quase ganha corrida. Naquela época não. Tudo bem, um botava uma volta numa corrida, aí na outra corrida vinha a que tomou a volta, dava a volta na que perdeu. Ou quebrava. Ou não em 87 exatamente, mas nos anos 80. Então a gente tem que ser um pouco mais... porque ela colocou volta, era tudo um horror naquela época. Não. Acontecia, mas no GP seguinte, na Alemanha 87, o terceiro colocado termina uma volta atrás do primeiro e do segundo. Sim, tinha o fator das quebras, né? Na hora que você pegar aí as corridas que tem Williams e McLaren, enfim, a Lotus não era uma equipe grande, né? Ainda não era. Mas você não vai ver essas equipes colocando voltas umas nas outras. Elas brigavam, a atração, tudo bem, a gente tem essa semelhança. Né? A distância do primeiro para o último é enorme. Talvez, repito, fosse maior ainda nessa época de 87. Agora, você não tinha um campeonato em que você sabia na primeira corrida quem ia ganhar. Mas Fábio, eu tô vendo aqui, é muita coincidência, não, porque a segunda prova depois, que é a Hungria, o quarto colocado termina uma volta atrás dos 3 quem são esses caras? Então, tudo bem, mas quem são? Eu tô falando Williams, McLaren, tô falando as grandes. Na Hungria, por exemplo... Eu vou repetir, eu acho que o primeiro pro último, talvez a distância fosse até maior do que é hoje. Agora, você não começava o campeonato sabendo quem já era campeão. Não começava. Tudo bem. Tanto é que aí o equilíbrio do campeonato se justificava, né? O Senna na frente, com um equipamento inferior e tudo mais. Eu acho que é uma boa discussão. A gente está levantando aqui 2 lados interessantes, né? O lado de 2016 e, às vezes, os defeitos também de 1980. Áustria, 1987. Outra corrida que só as 2 Williams na mesma volta. O terceiro colocado, o Fábio de Benetton, Thierry Boutsen Benetton, o quinto, Senna, o Prost de McLaren, tudo voltas atrás dos 2 primeiros colocados. Sim, era a Fórmula das grandes, não nego isso. A gente já viu
Quantas vezes a gente já assistiu corrida histórica aqui que isso acontece? Só nas nossas, que são... É isso que eu tô falando. Hoje é uma crítica danada, que é a Fórmula Mercedes. Que saudade que eu tenho de 87. Sim, mas eu acho que a gente volta também um pouco pra questão das redes sociais, né? Porque eu escuto muito esse comentário na internet. Mas o comentário ele só tá... dando volta no terceiro, dá saudade, tinha um fator mais imprevisível do que tem hoje. É por isso que eu tô falando que não eu acho que o comentário do Campos ele é pertinente, ele tá indo numa questão, eu acho que o comentário de vocês está indo numa outra questão. Sim, os dois de amplificação das opiniões a respeito do campeonato. Eu acho que em 87 nós tínhamos essas distâncias, nós tínhamos algum fator de equilíbrio, que era talvez o fator de equilíbrio técnico. Quando o técnico prevalecia, tinha essas diferenças absurdas, mas ninguém reclamava tanto como de hoje, porque hoje você se amplifica tanto as críticas que algumas coisas deixam passar. E fora que tivemos marcos históricos, que aí eu vou relembrar, até o Campos falou, a Áustria, nós tivemos o caso McLaren e Ferrari de espionagem, tanto o Nelsinho batendo, tanto marcos históricos, coisas que não ocorriam nessa época, ou se ocorriam, não eram divulgados e não era amplificado pela essa voz que às vezes se torna uma voz burra da internet. E eu não estou falando aqui que quem comenta na internet é burro. Não, pelo contrário. Tem muita gente que comenta e tem muito conteúdo ótimo por aí. Só que, de repente, algumas coisas se amplificam de tal forma que a massa de opinião vira algo sem valor, sem sentido, repetindo conceitos como esse conceito que o Raposo está falando. Que hoje não é bom mesmo era antigamente. Isso vale para tudo. Isso não é só para Fórmula 1, isso vale até para música. Se o Raposo falar que a música de hoje não é tão boa como antigamente, a provavelmente... música eu não discuto. Não, a música aí, eu não ó, discuto. exatamente a esse Fórmula 1 ponto. eu discuto. A música eu não discuto. Mas é exatamente esse ponto. Tem muita coisa boa, mas aí vamos lembrar da época de Legião Urbana, de Engenheiros e outras bandas do cenário internacional. É isso. Eu acho que esse é o ponto. Eu vou tentar resumir, então, o meu pensamento, porque a provocação intelectual ela foi ótima e acho que o ouvinte está gostando do bloco. Eu queria fazer outra provocação, então, antes de você fazer essa... Okay. Já que a gente foi pro canto da música, né, foi uma época também que a gente via muita disputa no futebol, o Thiago Rosa. O ano em que o Sport Recife foi campeão brasileiro. E no meio de uma confusão que se Não explica essa confusão, não. A frase é essa, o Sport foi campeão brasileiro, ponto final. Frase mentirosa, né? O programa tem compromisso com a verdade, a gente deveria repercutir só a verdade aqui. Mas enfim. Não, mas Posso Por encerrar? favor, Fábio Campos, não deixa o Rosa explicar, não. O Rosa vai entrar no clube dos ele vai querer explicar a comunhão. Eu não vou explicar. Vai chegar para o Leicester City. Quer ver? Não, eu acho só que o Raposo foi muito inteligente nisso. Eu só quero elogiar ele. Porque isso vai fazer os ouvintes pensarem o como que as coisas em alguns momentos se rompem barreiras por conta desses marcos negativos no esporte. O Raposo ele é inteligente, o problema dele é que ele nem sempre quer usar a inteligência dele para o bem, às vezes ele usa para o mal, né? Essa Bárbara eu tenho certeza que concorda comigo. O resumo da minha opinião sobre essa questão que o Raposo colocou muito bem, dos carros que tomam volta em 1987, eu acho que uma coisa é a disparidade, comparar 2016 com 87. A disparidade entre as equipes. Outra coisa é confundir isso com a competitividade. Eu preferia que a Mercedes desse 2, 3, 4 voltas na Manor e na Sauber. Mas que a gente chegasse a cada final de semana sabendo, hoje pode ser a Mercedes, hoje pode ser a Ferrari. Tem chance de uma Williams ganhar uma corrida, como o Senna levava a Lotus a ganhar a corrida. Né? Então, existia ali um fator humano que embolava quem estava lá na frente. Hoje em dia, isso não existe. Essa é para mim, a grande comparação. Uma coisa é disparidade, outra coisa é competitividade lá na frente. Bárbara Franzin, você queria fazer uns comentários gerais no fim? Essa é a sua oportunidade. Muito obrigada, Thiago Raposo. Tem algumas coisas que eu anoto aqui durante a corrida e eu tento também fazer essa relação com 2016, onde que estão as pessoas, quais as diferenças
na pista, o que estava rolando na época. E, de novo, né, nos boxes a gente voltou a ver uma corrida na qual os mecânicos eles não tinham proteção nenhuma. Então, em vários momentos eles mostraram, né, vai entrar alguém, não vai, vão parar, não vão, e todo mundo ali com um shortinho, uma camiseta, bonezinho, e era assim que era feito na época, que é uma coisa que é impensável na atualidade. E era uma Fórmula 1 bem mais informal por esse lado, eu acho que deveria ser muito mais divertido de se acompanhar. Mas é claro que hoje em dia a segurança, a proteção tem que vir em primeiro lugar, né? Então a gente já viu vários acidentes aí que acontecem durante paradas e nos bastidores, então tem que estar todo mundo bem protegido. Também tem uma questão aqui, né, que o Alex Caff, ele corria nessa época, e interessante que ele também fez algumas participações na Fórmula Truck, não seguiu na categoria, não está no grid hoje, mas é uma menção também interessante que quando eu vi o nome eu falei, opa, vou fazer esse link aqui com a Fórmula Truck. E também pilotos que a gente vê aí nos bastidores da Fórmula 1 hoje, né? Martin Brundle, Jonathan Palmer. Então, às vezes, você pensa que eles já estão fora aí das pistas há muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Para mim, 87... Fala, Rosa. Não, é que o Palmer me lembrou, eu tenho até anotado isso, que ele estava nesse momento fazendo jus ao rendimento do... Ou, na verdade, o filho hoje faz jus ao rendimento do pai naquela época, né? Verdade, correndo de Tyrrell Ford nessa prova. E também é muito legal acompanhar uma corrida que tem Mansell, Piquet, Senna, Prost, né? Que são pilotos incríveis, assim. Foi bem legal voltar no tempo para ver esses 4 juntos na pista. E foi uma corrida, né? Que teve muitos abandonos e vários por motor, turbo, né, que nessa época era também um dos assuntos mais falados. Só 9 pilotos completaram e o nono foi o Pasqual Fabre, que estava 6 voltas atrás dos demais. Então foi completou meio que naquelas, assim, né? Completou abandonando. Então foi uma corrida também que, apesar de não se mostrar tanto na transmissão, mas também aconteceram muitas coisas, não necessariamente por acidentes, né, mas por falhas de equipamento também. Eu acho que a gente não pode terminar o programa sem exaltar, para mim, a coisa mais legal de toda essa corrida. Nós falamos aqui da briga dos pilotos, dessa questão dos nomes na pista, de como a corrida se desenvolveu, de como era legal o traçado, mas o mais legal dessa corrida é a invasão no final, né? É a invasão no final. Porque ali foi um momento lindo, né, dos ingleses. É porque não tinha musiquinha, né? As pessoas acham que só Interlagos 91 é a coisa mais... 93 é a coisa mais... a invasão mais linda. Olha, a invasão foi até mais forte nessa corrida, no sentido de que invadiram mesmo e quase muito medo, abraçaram né? o carro. Deu muito medo de ver. Sim, mas chegou uma hora que ele teve que frear, porque senão ele ia levar uns 15 ali, né? Porque eles vão invadindo, vão batendo palma, vão cercando o carro, chega uma hora que meio que o público diz, não passa daqui, né? E foi uma coisa, foi maravilhoso. Claro que hoje em dia, não estou falando que isso tem que ser feito, né, mas era mais legal. Era o contato, a Fórmula 1 tinha um contato com o público muito maior. Né, isso, eu sempre cito aqui, né, isso, até hoje essa invasão, essa e outras, porque essa não foi a única, em Brands Hatch se invadia também. Até hoje, os telões dos grandes prêmios da Inglaterra, antes de acabar a corrida, passam a mensagem, por favor, não invada a pista. Né? Quando está acabando a corrida, no telão, passa a mensagem. Já contei isso aqui, porque eles têm esse... Né, ele marcou tanto, do mesmo jeito que 93 marca para o brasileiro, marcou tanto para eles que foi lindo, foi maravilhoso a torcida. Eu espero que o Mansell tenha mostrado para muitos o valor que ele tinha nessa corrida, e é muito legal ver a relação do torcedor inglês, que é um torcedor que vai ter uma semelhança dessa corrida também com 2014, que foi o Mansell foi buscando o Piquet aos poucos, né? Como o Hamilton foi buscando o Rosberg aos poucos em 2014, antes do Rosberg quebrar. E a torcida inglesa, ela vai contando a diferença. Ela vai, a cada vez que a diferença é mostrada, ou a cada vez que eles percebem o carro passando mais próximo ali na frente deles, a torcida vai levantando a voz, vai grita, né, dá aquele, vai batendo palma. É uma torcida que vai acompanhando a diferença quando um piloto vai tirando a diferença. Então eu imagino lá em Silverstone em 87, como que o pessoal, e estava abarrotado o autódromo, né, como que o pessoal deve ter ido contando aquela, né, pena que não tem uma transmissão inglesa, né, dessa época, mas deve ter sido um frisson, né, dele ir buscando aos poucos. Nós aqui, a gente já sabe o resultado da corrida, né? Não é piloto de outro país, né? Esses pachecos aí de plantão. Mas para os ingleses foi impressionante.
Exatamente. Com esse comentário de Fábio Campos, a gente encerra a corrida histórica de Silverstone 1987. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de ter sido descolado do programa principal, deu pra gente desenvolver um pouco mais, e que vocês copiem aí o exemplo, né, de Fabrício Dutra, o exemplo de Josué e o exemplo de Marcelo Cesarino, e mandem seus e-mails, contribuem e nos ajudem a fazer as próximas corridas históricas, porque foi bem legal. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse quadro de corridas históricas num formato diferente, né? Num programa aí extra, especial durante a semana. Então mandem os feedbacks de vocês. A gente está aqui ansioso, aguardando e já pronto para a nossa próxima corrida histórica. Então um abraço para todo mundo e tchau. Se você, ouvinte, gostou do bloco, do que a gente falou sobre a Silverstone, se você gostou mais do que do bloco, se você gostou de ver Silverstone nesse estilo, eu já abro campanha aqui. Hockenheim, para Grande Prêmio da Alemanha, histórico, pode ser, como eu falei, é de 2001 para baixo, porque em 2002 que houve o assassinato. Aí você pode escolher até a vitória do Rubinho, você pode escolher a vitória do Ralf Schumacher, enfim, aí você pode escolher a vitória também do Prost, enfim, de outros pilotos que ganharam do Senna, enfim, que ganharam no Hockenheim antigo. Então, já fica aberta a campanha, vamos escolher um ano, mas se você gostou de pistas como Silverstone, já fica a dica, Hockenheim dos velhos tempos. E não percam próximo Café com Velocidade com tudo sobre a prova de Silverstone de 2016. Um abraço, galera. Tchau. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.